Sejam bem-vindos, a essa casa. Hoje eu vou continuar, o capítulo 14, que a Cristiane começou na semana passada. Esse capítulo se intitula Honrai a vosso pai e vossa mãe. E eu vou falar a respeito dos itens, a parentela corporal e a parentela espiritual, e também sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Objetivos: analisar o conceito espírita e não espírita de família. Explicar as implicações dos laços consanguíneos e espirituais na organização familiar. Compreender que a reencarnação é a oportunidade que Deus nos dá para progredirmos e aprendermos a nos amar e amar o nosso próximo também. É em família que resolvemos nossas diferenças e dissolvemos os equívocos do passado, perdoando e aprendendo a amar incondicionalmente. Introdução. A casualidade não se encontra nos laços de parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas, impelidos pela causa do passado a reunir-nos no presente. É indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam de alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sobre o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores, por vezes é um espinheiro de preocupações e de angústia, reclamando-nos sacrifício. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-nos através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade, na praia estreita do lar é que nos habitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Significado de família. É um grupo de pessoas que compartilham a mesma casa, especialmente os pais, filhos, irmãos, pessoas que possuem um parentesco, uma relação de parentesco, pessoas cuja relação foram estabelecidas por casamento, por filiação, por processo de adoção, entre outros. Não existe uma família ideal, um modelo predeterminado. Existem as famílias reais. E independente de qual seja a sua configuração, a família continua sendo a instituição social responsável pelos cuidados, proteção, afeto e educação das crianças. É um grupo de espírito que se reúne para evoluir junto, aprenderem a amar, a perdoar e se ajudarem mutuamente. E é no ambiente familiar que as principais referências são constituídas e são formadas a identidade e a personalidade do sujeito. Por isso mesmo que há necessidade da atenção e do cuidado com as vivências dos valores éticos, morais e sociais, porque a família é a primeira escola que esse indivíduo vai ter. Então, ali ele vai adquirir, ou melhor, vai corrigir as suas más tendências que ele traz de outras encarnações. Então, é a família que vai ajudar, ou se ajudar um ao outro, para que corrija as más tendências, para que evolua moralmente. A família corporal e a família espiritual.
Kardec usou, né, para compor esse capítulo, um trecho do Evangelho de São Marcos. Mas essa passagem também é encontrada no Evangelho de São Lucas e de São Mateus. Então, a família espiritual é a família cujos espíritos simpáticos se encontram em vida ou na erraticidade. Pois os laços que os unem são os laços da alma, são os laços espirituais. E a doutrina espírita consegue explicar a necessidade, né, de aprendizado que fazem parte da nossa bagagem espiritual. E que pela reencarnação nos é permitido esse exercício através do relacionamento familiar. Então, através das inúmeras reencarnações e dessa convivência familiar, a gente vai corrigindo, né, as nossas dívidas de vidas passadas. E esses indivíduos, né, vamos dizer assim, da família, muitos a gente tem laços espirituais com eles, não é só a consanguinidade. Se ainda a gente está habitando, né, no mundo de provas e expiações, é porque a gente ainda tem muito que trabalhar para se melhorar, né, nas nossas relações, nos nossos defeitos, as nossas pendências, né, que a gente deixou lá atrás e que a gente ainda precisa trabalhar muito, né, o exercício do amor, da caridade, para evoluir moralmente. Então, as famílias que se unem, né, pelos laços espirituais, elas têm um relacionamento duradouro. E já as famílias, né, pelos laços de consanguinidade, acabou a matéria, muitas das vezes já acaba esse laço, né, ele não é duradouro. Então, a família no mundo espiritual. Então, os espíritos, eles se juntam, né, em grupos ou família, eles são unidos pela afeição, pela simpatia, pela semelhança e de inclinação. Então, espíritos de baixa vibração, eles não vão se unir a espíritos de alta vibração, os espíritos evoluídos. Esses espíritos evoluídos podem ajudar esses espíritos de baixa vibração, mas eles não vão estar unidos, eles não vão, compartilhar do mesmo, a mesma forma de ser ali. E os verdadeiros laços, né, de família não são os da consanguinidade, mas sim os da afeição real da alma. São os laços espirituais que são os verdadeiros laços de família. Já a família carnal, as que têm, né, laços de parentesco, né, de consanguinidade, e aonde a gente encontra, né, a maioria, né, dos espíritos, vamos dizer que são simpáticos, né, mas também a gente vai encontrar os espíritos, vamos dizer, antipáticos, que seriam espíritos que a gente tem alguma pendência com eles, né, em outra vida, e a gente está aqui para recuperar isso, para consertar isso, para sanar essa dívida. A família não é só o resultado, né, genético. São as ideias, os sonhos, as lutas, as árduas tarefas, né, os sofrimentos, as aspirações, as tradições morais. Tudo isso une, né, as pessoas, vamos dizer, materialmente. E é um grupo de espírito que é normalmente necessitados, né, desajustados, em compromissos, né, inadiáveis para a reparação, né, do que foi feito em outras encarnações. E se unem, né, pelo laço de sangue para ficar mais fácil
de sanar esses débitos, né, desse espírito. Porque muitas das vezes pode ser que uma pessoa que hoje é seu irmão, em uma outra vida ele pode ter sido um inimigo seu. Ou vice-versa, você pode ter sido um inimigo dele, pode ter feito algum mal para ele. Então, está aqui nessa vida para sanar essa dívida. O que eu já havia falado, né, que os laços corporais é frágil, como a própria matéria, termina, né, com o tempo. Muitas vezes essa união se desfaz moralmente já nessa existência atual. E Jesus, né, quando ele fala, né, para os discípulos, né, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, ele estava falando dos laços espirituais. Porque se todos nós somos filhos de Deus, então todos nós somos irmãos de Jesus, somos, vamos dizer, parentes espirituais. Então, quando ele cita essa fala, né, ele está falando da família espiritual. E a família, né, é a melhor forma, né, de arrependimento, de expiação e de reparação dos nossos erros. A família, né, ela é um presente, porque não tem como a gente devolver ou trocar. Apenas a gente tem como aceitar, né? A gente tem que ter aceitação pela nossa família. Muitas das vezes a gente vai encontrar dificuldade ali no meio familiar. Só que não tem como você trocar essa família ou devolver essa família. Você tem que ter aceitação. E é onde a gente vai praticar, né, o amor abnegado, né? É na família que você vai se aperfeiçoar, né, fazer a sua reforma íntima, porque não é fácil a convivência familiar. Então, os pais, eles não criam o espírito do filho, eles apenas fornecem o corpo, né, de carne, o corpo material para esse filho. E os pais, eles são responsáveis pelo desenvolvimento intelectual e moral dos filhos. É obrigação dos pais ajudar esses filhos a progredirem, né, moralmente. E que a gente não se esqueça, né, que o lar é o templo, né, da família. E que os filhos são empréstimos divinos para a construção, né, de um futuro vitorioso. Nossos familiares, eles erram e acertam. E merecem, né, o nosso carinho e perdão. Os pais biológicos, né, mesmo que a gente não more com eles, mas eles merecem a nossa gratidão, porque foi eles que nos deram a vida física. E se a gente chegou até aqui, é porque os nossos pais deixaram que a gente chegasse. Porque se eles não tivessem cuidado da gente lá no início, muito provavelmente a gente não teria sobrevivido. Então, se a gente chegou até esse estágio que a gente está, é graças aos nossos pais. Então, que a gente tenha gratidão por eles. A família é um grupo de pessoas que se reúne para crescer e aprender juntos. O importante não é a quantidade de membros, né, de uma família, e sim o amor, o respeito que há entre as pessoas, né, dessa família. E lembrar também que a gente pediu para reencarnar e muito provavelmente foi a gente que escolheu essa família para estar. Então, é uma oportunidade que a gente está tendo, né, de aprender, de melhorar, de evoluir.
E o lar, né, é a nossa melhor escola. E é aonde a gente recebe, né, a base dos sentimentos e do caráter. É onde a gente forma o nosso caráter. E cabe, né, aos pais orientar, né, esses filhos no amor. Cabe aos pais conduzir esses filhos para Deus, né, para mostrar, né, o caminho de Deus para esses filhos. É família também que resolve as diferenças, que dissolvemos, né, os equívocos do passado. É onde a gente vai perdoar, né, tipo, se a gente tem um ente da família ali que a gente não consegue conviver direito, é porque a gente tem alguma dívida, ou ele ou a gente errou lá em outra vida. Então, é um momento de perdoar, de trabalhar, né, o amor incondicional com essa pessoa. A ingratidão, né, dos filhos e os laços de família. O significado de ingratidão. Ingratidão é não reconhecer o bem que alguém nos faz. A pessoa ingrata não valoriza as bênçãos que recebeu de Deus e nem agradece. Em vez disso, vê sempre os problemas e as coisas que não recebeu. A pessoa ingrata nunca está satisfeita. A ingratidão é o ato hostil ou mesmo a indiferença em relação a quem os ajudou. Quantos filhos desonram e desobedecem os seus pais, humilhando-os e fazendo sofrer, até mesmo abandonando-os, esquecem das noites em claro, dos remédios e de todos os cuidados com a criação e educação que seus pais lhe deram, achando que seus pais não fizeram mais do que obrigação. E as coisas não é bem assim. Conforme eu já falei ali atrás, se os pais não tivessem cuidado da gente, a gente não teria chegado até aqui. E eles fizeram isso por amor, eles não fizeram isso por obrigação. E muitos filhos são ingratos e esquecem disso. A ingratidão, ela está ligada ao egoísmo, né? A pessoa egoísta, geralmente, é ingrata. Ela esquece, ela só pensa em si próprio. Ela só pensa nela e não pensa no outro. Ela não pensa, né, em agradecer o que ela recebeu. E a ingratidão, ela, para quem recebe dessa ingratidão, ela causa, né, uma dor emocional, uma dor psicológica. Ela mexe com a autoestima, né, de quem está recebendo, né, essa ingratidão. Só que mesmo a gente recebendo por várias vezes ingratidão, a gente deve sempre continuar fazendo o que é certo, fazendo o bem, praticando o amor, porque a dívida é de quem está praticando a ingratidão e não da gente. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Ela causa sempre revolta, ainda mais se for a ingratidão, né, de um filho. E por pior, né, que seja, né, os pais, não é digno, né, que se tenha, né, ingratidão, porque eles nos deram, né, a vida, vamos dizer, física aqui. A gente dependeu desses pais para chegar até aqui. Então, por pior que seja, né, a vida, né, com esses pais, a gente nunca deve praticar a ingratidão. Então, a vida afora, a gente sente, né, a dor da ingratidão. Chega de diferentes
pessoas ou diferentes corações, mas nada dói tanto quando sentir a ingratidão de um filho. É muito pior quando é um filho, né, que comete essa ingratidão. É doído você receber de uma pessoa, vamos dizer, estranha, mas quando você recebe de um filho ou de um parente próximo, é muito pior. Aí a gente sente que fracassou, né? Que todo o amor e dedicação foram em vão. E a criança, né, desde pequena, ela já manifesta os instintos, né? Tanto os bons quanto os maus. E cabe aos pais ajudar, né, essa criança a superar, né, os maus instintos. Cabe aos pais orientá-las, né, e não deixar que elas se tornem pessoas egoístas, pessoas orgulhosas, porque no futuro, se esses pais não corrigir essas má índoles, eles vão ser pagos com a ingratidão. Então, viver é fácil, difícil é conviver. Então, você conviver com as pessoas é muito difícil. E a gente precisa, né, aprender a conviver. Porque viver é simples. O difícil é você estar junto com as pessoas. E aqui até onde eu coloquei essa historinha, né, da mãe que fala para o filho, né? Espero que algum dia você tenha filhos que te façam passar o que eu passei. E aí o menininho responde para ela: e a vovó costumava dizer o mesmo de você? Então, muitas das vezes, eu me peguei falando isso para minhas filhas. Quando tinha alguma coisa, alguma discussão, muitas das vezes me peguei falando isso. Quando eu vi essa historinha, eu me coloquei aqui, nesse lugar, como se fosse eu e as minhas filhas. As provas, né, da convivência. O incessante contato, né, com os seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não é raro que sucumbe se não tem ainda bastante forte a vontade, assim conforme prevaleça ou não a resolução boa, ela será o amigo ou o inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. Ou seja, se a gente conseguir ser forte, né, essa pessoa que numa outra vida foi nosso inimigo, pode vir a se tornar nosso amigo, e essa dívida que a gente tinha ali, ela ser desfeita, né, ela ser paga. Mas do contrário, se a gente for fraco, essa dívida vai continuar e vai continuar esse inimigo, né? E a gente vai ter que voltar aqui para reparar isso. E também a gente, como se explica, né, os ódios, as repulsões instintivas, né, por parte das crianças, que às vezes parecem injustificáveis, mas isso vem de outras vidas, não é de agora. A nossa responsabilidade, né? Ó Espírita, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Então a gente tem que compreender que quando nasce ali uma criança, o espírito que está ali naquele corpo, ele veio, né, do espaço, já é um espírito que passou por diversas encarnações e que cabe, né, aos pais aproximar, né, esse espírito de Deus. Essa é a missão, né, que cabe aos pais cumprir, porque quando a gente chegar lá em cima, vai ser perguntado para a gente, né, o que a gente fez com o filho, né, que foi confiado à guarda. Como que a gente cuidou desse filho? Como que a gente
ajudou esse espírito, né, que estava ali. Então, a gente vai ser cobrado por isso. A reconciliação. Quando os pais hão feito tudo o que dever pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançar êxito, não tem do que se inculpar a si mesmo e podem conservar tranquila a consciência. A amargura muito natural que então lhe advém das improdutividades de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento, que concedido será concluir noutra existência. A obra agora começada é que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. O filho pródigo um dia voltará. Ou seja, muitas das vezes os pais não vão conseguir ajudar, né, esse filho, né, esse espírito. Quando chegar lá, Deus não vai culpar eles. Eles tentaram, mas não conseguiram. Então, cabe a esse espírito voltar em uma outra encarnação para se melhorar. É aí o que ele fala, né? O filho pródigo um dia voltará. E ele vai recompensar, né, esses pais com o seu amor. Afinal de contas, o amor é a nossa grande fatalidade. E um dia todos nós nos amaremos como irmãos. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos, que a seu turno poderão salvar outros. Então, o amor é a chave de tudo. Com o amor que tudo vai se resolver. Quando a gente evoluir moralmente e conseguir amar incondicionalmente, com certeza a gente vai se tornar espíritos evoluídos e não vai precisar mais voltar aqui para um planeta de prova e expiação. Reflexão sobre o filho ingrato, que está errado aí. Tem um O aí que não era para estar ali. Infelizmente, não é todo filho que reconhece o amor dos pais. A ingratidão é grande. Ele não lembra das dores do parto de sua mãe, teve para ele chegar ao mundo. Ele não lembra das madrugadas que ela acordava com seu choro para limpar sua fralda, e etc. Ele não lembra que quando ele era criança, foi seus pais quem cuidou, alimentou e educou, fez festinha de aniversário, matriculou na escolinha, teve várias despesas financeiras, entre outras coisas, né? E agora que eles estão idosos, o filho amaldiçoado não lembra dessas coisas, abandona os pais, não cuida deles, nesse momento tão importante e de fragilidade que eles se encontram devido à idade. A ingratidão de um filho dói no coração de um pai, tanto quanto a nossa ingratidão dói no coração de Deus. A indiferença de um filho parte em pedaços do coração de um pai. E aí eu deixo essas duas perguntas, né? Será que nós somos filhos ingratos? Será que reconhecemos o que nossos pais fizeram por nós? Conclusão. O lar, né, é o lugar onde vive uma família, é a habitação, é a casa. E a casa não é só a construção de tijolos, ela é uma construção de valores e de princípios. Muitas pessoas, elas possuem uma casa, mas nem todas podem chamar de lar. O que torna uma casa um lar é o amor que nela reside, é o carinho mútuo entre os membros que habitam e os laços entre eles.
Lar não é um estabelecimento destinado a reproduzir seres humanos em séries, mas sim um santuário-escola, onde os pais devem pontificar como plasmadores de nobres caracteres, incutindo nos filhos o amor a Deus, uma vivência sadia, pautada nos princípios da moral e da justiça, de modo que se tornem elementos úteis a si mesmo, à família e à sociedade. Lares são um cadinho purificadores, onde, sob o calor de rudes provas e dolorosos testemunhos, espíritos frágeis caminham vagarosamente na direção do mais alto, ou seja, na direção da evolução moral. Lar não é apenas o domicílio do corpo, é o ninho das almas, em cujo doce aconchego desenvolvemos as asas que nos transportarão ao cume da glória eterna. O que eu tinha para passar para vocês é isso. Boa noite, obrigada, pessoal.